Bem-vindos ao novo vídeo do canal MOPC Linguística. O nosso vídeo de hoje vai tratar das línguas semíticas, um grupo de idiomas de uma importância incalculável para a humanidade. As línguas semíticas, na verdade, são um ramo da família afroasiática, uma família também conhecida como camito-semítica, que inclui, entre outros, o ramo egípcio, ao qual pertencia o antigo egípcio, o cóptico dos cristãos do Egito moderno, as línguas cuxíticas, que predominam no chifre da África, Etiópia, Somália, as línguas chádicas da África Ocidental, como Hausa, na Nigéria, o ramo omótico, que é presente na Etiópia, e as línguas berberes, que dominam o norte da África, região do deserto do Saara, desde a antiguidade. Para saber mais sobre essa família afroasiática, vocês têm que assistir ao vídeo As Línguas da África e também o vídeo As Línguas do Oriente Médio, que já estão aqui no canal, para vocês saberem mais sobre essa família e a interação dessa família com outras línguas. As línguas semíticas são faladas atualmente por mais de 300 milhões de pessoas. A maior parte dessa são, na verdade, os falantes do árabe, ou as línguas neo-arábicas, chamados dialetos árabes, que usam como língua literária o árabe padrão moderno, variedades modernas de árabe, o complexo dialetal árabe moderno, que é de longe a maior língua da família camito-semítica. Depois do árabe, as línguas semíticas mais faladas são o amárico, que é a língua oficial da Etiópia, com 22 milhões de falantes nativos, e cerca de 60 milhões de falantes como língua secundária, porque é a língua nacional da Etiópia, que é um país que hoje tem 90 milhões de habitantes. O hebraico tem 9 milhões de falantes nativos, aliás, de falantes como língua corrente, mas dos quais apenas cerca de 5 milhões são nativos. O tigrínia é uma língua da Etiópia e da Eritreia, com 7 milhões de falantes. O tigré, outra língua da região da Etiópia e da Eritreia, com 1 milhão de falantes. As línguas neo-aramaicas, que talvez não cheguem a 600 mil falantes, especialmente dado ao Estado Islâmico e todo o terrorismo e instabilidade no Oriente Médio. Muitos falantes de aramaico, que são cristãos na sua maioria, foram expulsos da região. E o maltês, que na verdade é uma língua neo-arábica, ele pertence ao grupo árabe de línguas, mas ele é como língua literária, ele é usado como língua literária pelos malteses, que são um povo cristão, considerado europeu. Então, geralmente o maltês é considerado como uma língua totalmente à parte do árabe, embora do ponto de vista linguístico ele seja uma das várias línguas neo-arábicas. As línguas semíticas estão entre as línguas com registro escrito mais antigo da humanidade. O acadiano, que era uma língua da antiga Mesopotâmia, também conhecida como assírio-babilônico, começou a ser escrito há pelo menos 46 séculos. A língua mãe ancestral de todas as línguas semíticas deve ter existido por volta de 6 ou 7 mil anos atrás, ou seja, alguns poucos milênios antes da invenção da escrita, que foi feita pelos sumerianos. A gente vê nesse mapa a árvore genealógica das línguas semíticas. O proto-semítico teria não muito mais do que 7 mil anos. Deve ter sido falado na região do Levante, ou talvez o norte da Mesopotâmia, ninguém sabe ao certo onde era a protopátria semítica. A primeira ramificação a partir do proto-semítico foi entre línguas ocidentais e línguas orientais. O ramo oriental eram as línguas semíticas da Mesopotâmia, que é, como eu já disse, o acadiano, popularmente conhecido pelo nome dos dois dialetos principais dessa língua, que eram o babilônio e o assírio, então chamam-se de língua assírio-babilônica. Essas línguas foram, desde o início, fortemente influenciadas pelo sumeriano, que é a língua falada ao sul da região onde o acadiano era falada, e foi a primeira língua escrita da humanidade, a Suméria. Os sumerianos foram o primeiro povo a escrever a sua própria língua, os inventores originais da escrita. E os acadianos absorveram não só o sistema de escrita do sumeriano, mas também boa parte do vocabulário, uma parte pelo menos do vocabulário sumeriano, e tiveram a fonética da língua acadiana influenciada pelo sumeriano, a ponto de eles perderem alguns fonemas típicos semíticos, como A e A. O ramo semítico ocidental rapidamente se dividiu em mais ramos. Existem classificações divergentes aqui, não dá para passar todos os detalhes e teorias, mas geralmente a gente tem com certeza que existe um ramo sul, ou seja, o ramo meridional / etiópico,
que inclui as línguas sul-arábicas modernas, um grupo de línguas bastante obscuras, faladas no extremo sul da Península Arábica, na região do Iêmen e de Omã. Não são árabes, tá? Não são derivadas do árabe, são paralelas ao árabe. E esse ramo meridional também incluía as línguas semíticas da Etiópia, como o antigo Ge'ez, a língua clássica da Etiópia, o amárico moderno, que é a língua moderna oficial da Etiópia, o tigré e o tigrínia, que também são línguas da região e são o tigrínia é oficial na Eritreia. Já o ramo setentrional, né, gerou o árabe, que alguns classificam na verdade como um ramo intermediário, um ramo médio, nem norte nem sul, um ramo do meio. Por um lado, e por outro lado, esse ramo setentrional teria o ramo aramaico-cananeu, ou cananita, que tem o aramaico, que seria uma parte mais a leste do ramo, e os dialetos mais ocidentais são os dialetos cananitas, mais conhecidos pelas variedades hebraico e fenício. O hebraico e o fenício eram duas formas de cananeu, na verdade. A língua cananita existia por ali antes, eventualmente uma parte dos cananitas foram formar a etnia fenícia, e os judeus acabaram entrando na região da Terra Santa, de Canaã, e adotaram a língua cananeia, virando, na verdade, a única forma de cananeu que existe até hoje. E também existiam idiomas antigos da região que foram descobertos pela arqueologia mais recentemente, como o amorita e o ugarítico. Esse ugarítico é o idioma cananita o idioma, na verdade, o idioma semítico mais antigo, de escrita mais antiga, de atestação escrita mais antiga, fora da Mesopotâmia. Os primeiros registros datando de 1300 a.C. Mas essa língua, esses registros foram descobertos só em 1929, perto da cidade atual de Ras Shamra, na Síria, que era conhecida antigamente como cidade de Ugarit. Aqui a gente vê esse mapa, né, da localização dos principais dialetos semíticos antigos da Mesopotâmia e do Levante. Então, em amarelo a gente tem os dialetos cananeus, em amarelo, e em vermelho também. O ugarítico e o amorita eram dialetos talvez um pouco mais divergentes do cananeu, mais ao norte. Tinha esse heblaíta, que era mais parte da vertente mesopotâmica, e o aramaico, que não era nenhum nem outro. O aramaico já era uma outra história. Então, o ugarítico é o dialeto cananita com pelo menos 600, 500 anos a mais do que o hebraico, em termos de registro histórico. E também uns 300 anos mais velho que o fenício. Então é muito importante como uma chave para a gente entender a história do Oriente Médio das línguas cananitas. Sendo tão antigo assim, o ugarítico é o parente mais próximo do hebraico, mais antigo de que dispomos evidência, mas não usava a escrita derivada do alfabeto fenício. Esse alfabeto que deu origem ao hebraico moderno não tinha sido inventado ainda pelos fenícios. Então, ele usava um alfabeto que parecia os grafemas cuneiformes da Mesopotâmia, mas não era relacionado literalmente a esse sistema. Era só inspirado na forma dos grafemas, das letras, né? Ele era consonantal também, e não se tem uma origem não se tem um conhecimento da origem exata. Pode ser uma derivação de uma escrita chamada proto-sinaítica, também é conhecida por alguns fragmentos, ou pode ser derivado do chamado silabário de Biblos, que era na época de 1800, 1700, 1500 a.C., que estavam entre as primeiras tentativas de criar um sistema fonético de idiomas para essa região, antes do alfabeto fenício virar um grande sucesso e se tornar um ancestral de boa parte dos nossos alfabetos. Linguisticamente, o ugarítico era uma espécie de latim do hebraico e do fenício, uma versão mais antiga desses falares cananeus, com uma morfologia mais complexa, mantendo um sistema semítico antigo de 3 casos: nominativo, acusativo e genitivo, que a gente vê no árabe até agora, mas que no hebraico e no fenício já praticamente desapareceram. O ugarítico tinha a ordem típica das línguas semíticas, que é VSO, ou seja, verbo primeiro, sujeito depois e objeto depois. Mas também oscilava para SOV, com um verbo final que também não é totalmente desconhecido de muitos falares semíticos. Tinha preposições, tinha 2 gêneros, como todas as línguas semíticas, e a maioria das línguas afroasiáticas, masculino e feminino. As línguas afroasiáticas e semíticas não conhecem o gênero neutro, que é típico do indo-europeu. E o sintagma nominal no ugarítico era substantivo seguido de adjetivo.
Ao contrário da maioria das línguas semíticas, ele não tinha, contudo, um artigo definido, ao contrário do hebraico, ao contrário do árabe. As línguas cananíticas mais tardias, que são o fenício e o hebraico, eram muito parecidas entre si e são muito bem conhecidas, né? Especialmente o hebraico, obviamente, que é a única que sobrevive até hoje, no moderno Estado de Israel, e também na sua versão arcaica, como a língua da Bíblia. Já o fenício foi a língua que por volta de 1000 a.C., 1100 a.C., desenvolveu o alfabeto que é o ancestral da maioria dos alfabetos do Oriente Médio e da Europa moderna, chamado alfabeto fenício, inspirado, derivado de uma versão da escrita demótica egípcia, notando apenas as consoantes do idioma fenício, um alfabeto consonantal, chamado de um abjad, ou seja, não dá para saber as vogais da língua. O fenício também desenvolveu um dialeto bastante distinto, bastante interessante, chamado de língua púnica, ou língua cartaginense, na cidade de Cartago, que era uma colônia fenícia no norte da África, onde hoje é a Tunísia. O alfabeto hebraico moderno é uma versão aramaica do alfabeto fenício, desenvolvida na época do Império Persa, ou seja, ele é derivado do fenício, mas já foi o formato das letras, quadradinho, foi desenvolvido só depois, por volta de 300 a.C., na época que o aramaico, que era uma língua semítica mais diferente, mais divergente, se tornou a língua oficial do Império Persa nessa região do Oriente Médio. O aramaico em si era a língua dos arameus, originalmente, que se estabeleceram na época de 1000 e pouco a.C., nessa região que hoje é a Síria, entre a Mesopotâmia e o Levante, Síria, Jordânia. E a língua deles passou a ser conhecida então por ambos os lados, porque eles que faziam o comércio entre a Mesopotâmia e o Levante. E é por isso que essa língua se tornou uma língua franca do Oriente Médio. Depois de tantas invasões e migrações, ele virou uma língua de todo mundo e foi escolhida pelos persas, quando os persas invadiram e dominaram todo o Oriente Médio, como um idioma geral, administrativo da Mesopotâmia e do Levante igualmente. Se manteve com o status de língua comum, de língua literária comum do Oriente Médio, mesmo após a época grega, após a conquista de Alexandre o Grande. Sobreviveu inclusive à chegada dos romanos, mas só foi suplantada finalmente com a conquista islâmica do Oriente Médio a partir do século VII. Relegou o aramaico eventualmente a certos rincões cristãos. Existem muçulmanos que falam aramaico ainda também, mas a maioria das regiões que falam aramaico são os que sobrou do cristianismo no Oriente Médio, depois que o árabe se tornou a língua dominante de boa parte da região. Hoje, os descendentes do aramaico são línguas não só bem diferentes do aramaico clássico da época do Império Persa, porque se passaram 2500 anos, obviamente, como são diferentes entre si, formando pelo menos três grandes línguas neo-aramaicas modernas distintas. O neo-aramaico siríaco, o neo-aramaico caldeu e o turoio, que é mais distinto, faladas principalmente em enclaves cristãos da Síria, do Iraque e da Turquia. Por volta do ano 800 a.C., houve uma migração de falantes semíticos para o outro lado do Mar Vermelho, dando origem às modernas línguas semíticas do chifre da África, da Etiópia. A primeira dessas línguas a ser escrita foi o Ge'ez, que é conhecido também como etíope clássico, que ganhou uma forma escrita com a tradução da Bíblia após a cristianização da Etiópia por parte de missionários egípcios coptas por volta do século VI. O manuscrito mais antigo de Ge'ez data de por volta do ano 600 d.C., mas a partir de 900 até o ano 1300 existe uma espécie de Idade das Trevas, em que a gente não tem registro escrito na Etiópia. Depois a Etiópia retoma a escrita, retoma a civilização, e o século XIV é considerado, na verdade, a era de ouro da literatura etíope clássica, em Ge'ez, mesmo esse idioma já sendo um idioma extinto nessa altura. E o Ge'ez continua a ser a língua litúrgica da Igreja Ortodoxa Talredo da Etiópia, até hoje, uma espécie de latim da Etiópia. As línguas semíticas da Etiópia e da Eritreia atuais não são necessariamente diretamente descendentes do Ge'ez. Alguns linguistas dizem que elas talvez tenham descendido de algum parente, de algum irmão do etíope clássico, e não diretamente deste. As mais conservadoras, as que parecem mais com o Ge'ez, são o Tigre e o Tigrínia. O amárico é um pouco mais inovador. Ele foi mais influenciado pelas línguas vizinhas que ele encontrou, que as línguas semíticas encontraram nessa região, que são as línguas cuxíticas, que pertencem também à família afroasiática, como o Afar, o Oromo e o Somaliano. Então, o amárico, em menor grau, o Tigre e o Tigrínia, perderam boa parte das características gramaticais
e sintática das línguas semíticas, que estão ainda bem presentes no ge'ez, que é uma língua bem parecida com o árabe. O amárico se tornou uma língua de verbo final, não de verbo inicial. Tem preposições e posposições. O sintagma nominal é dan, determinante adjetivo nome, diferente do semítico, onde o adjetivo tipicamente vem depois do nome. E o artigo definido é um sufixo, o sufixo u, contrário da estrutura típica semítica. E não se esqueça de assistir o vídeo As Línguas da África aqui no canal para saber mais sobre as línguas da Etiópia e da Somália. E agora a gente chega à última grande língua semítica a se expandir e virar um mega idioma da humanidade, o árabe. O árabe é interessantíssimo por vários fatores, mas acho que o que mais se destaca é que ele é praticamente o idioma semítico mais conservador. Ele preserva mais as características das línguas semíticas antigas, do proto-semítico. Mais ainda que o hebraico, mais ainda que as línguas acadianas, babilônicas, tanto na fonética quanto na estrutura gramatical. O árabe é conhecido por algumas inscrições datadas a partir de 100, 200 a.C. Ele chegou a ser uma das línguas, junto com o aramaico, oficiais do Império Aramaico Árabe de Petra, na Síria, que é famoso por aquela cena do filme Indiana Jones, que tem aquele templo cavado na rocha, né? Aquilo era um templo na capital do Império Petra. Mas só com o advento do Islã, no século VII, no século VI, VII depois de Cristo, aqui o árabe ganha uma forma escrita consistente e as tribos árabes se reúnem com o vigor da nova religião, com o frescor de uma nova religião, de um novo capítulo na história. Eles saem da Península Arábica, não só unificam os árabes, mas acabam conquistando todo o Oriente Médio, que naquela época era dividido entre o Império Bizantino, cristão, e o Império Persa Sassânida, a leste, que era zoroastrista. E eles também acabam conquistando o Egito e o norte da África, que também eram parte até certo ponto do Império Bizantino, e acabam impondo o idioma árabe por todas essas regiões, exceto na Pérsia, onde a invasão árabe não consegue deslocar o milenar e civilizadíssimo idioma persa. Os persas acabam, depois da invasão islâmica, eles acabam adotando a religião islâmica, o alfabeto árabe para escrever o persa, mas não o idioma árabe. O idioma dos iranianos hoje ainda é nada mais nada menos que o descendente do persa antigo, embora com bastante influência e muito vocabulário tirado diretamente do árabe. Nota que o Império Bizantino não é totalmente conquistado pelos árabes, né? A conquista total do Império Bizantino se daria só pelos turcos muçulmanos no final da Idade Média, na forma do Império Otomano, o Império Turco-Otomano, Islâmico, mas isso é uma outra história. Vocês têm que assistir o vídeo As Línguas do Oriente Médio aqui no canal para saber mais sobre essa parte aí. No norte da África, o árabe se torna a língua literária do Egito islamizado, mas o idioma nativo do Egito, conhecido como cóptico, no Egito cristão, sobrevive como idioma falado pelos cristãos do Egito até o século XVI, quando finalmente o árabe acaba substituindo completamente e o cóptico sobrevive só como língua litúrgica da igreja cóptica cristã do Egito. Mais a oeste, no norte da África, o árabe convive até hoje com idiomas berberes, na Líbia, na Tunísia, na Argélia, no Marrocos. São idiomas que estavam lá desde a antiguidade e que são parentes mais distantes do árabe. Eles pertencem também à família afroasiática, o ramo berbere da família. O egípcio também pertence a outro ramo, que não é nem berbere, nem semítico, mas sobrevivem, ao contrário das línguas egípcias, que são levadas à extinção, o cóptico é levado à extinção. Os berberes estão ali até agora no interior desses países do Maghreb. Não se esqueça que o árabe chegou também a conquistar a Península Ibérica na Idade Média, mas com a Reconquista ele acabou sendo expulso da Espanha e de Portugal e hoje não tem mais nada lá. Essa conquista árabe há 14 séculos fez com que o idioma evoluísse de maneira separada em cada região e eventualmente se tornasse as línguas neo-arábicas modernas, popularmente chamadas de dialetos árabes. Porque são chamadas de dialetos porque popularmente o dialeto é uma língua que não é adotada como idioma oficial, é uma língua relegada a um uso informal, familiar, né? Porque o idioma oficial literário dos países árabes ainda é o árabe clássico adaptado ao tempo moderno, chamado de árabe padrão moderno. Uma adaptação moderna do árabe clássico, com algumas atualizações, algumas simplificações sintáticas e gramaticais, e que é usado como idioma para comunicação mais formal, escrita ou falada por todo mundo árabe. Por exemplo, a televisão, a Al Jazeera, os livros, jornais,
todos usam apenas o árabe padrão. Os chamados dialetos árabes, do ponto de vista linguístico, contudo, são línguas separadas, são tão descendentes do árabe antigo quanto as línguas latinas modernas são descendentes do latim. A diferença é bastante gritante. Então, eu denomino, e alguns linguistas denominamos, essas variedades não de dialetos árabes, que implica que seriam irmãs da língua árabe, ou variedades do árabe meramente que só se distinguiriam por poucos detalhes, não. A gente chama de línguas neo-arábicas, em paralelismo ao termo línguas neolatinas, porque o termo dialeto na linguística implica meramente uma variedade de um mesmo idioma, ao passo que as línguas neo-arábicas já são diferentes entre si e do árabe clássico, tanto quanto as línguas latinas diferem entre si ou do latim. Então já são línguas separadas, não há inteligibilidade mútua. Existe apenas um descendente do árabe, uma das línguas neo-arábicas, que foi adotada como idioma literário e é usado formalmente tanto na escrita quanto na fala coloquial pelo seu povo, que é o maltês. A língua da ilha de Malta, que pertence à União Europeia, um país independente hoje, que também se destaca por ter uma população cristã, ou seja, eles não são muçulmanas e tem uma língua que, embora seja uma língua derivada do árabe, uma língua de base árabe, como as línguas neo-arábicas modernas, ela foi brutalmente influenciada pelo italiano, especificamente pelo siciliano. A língua siciliana, que é uma língua neolatina, também foi influenciada pelo italiano padrão toscano moderno, e é uma língua que adotou o alfabeto latino para ser escrita, a única língua semítica que usa o alfabeto latino e pertence à Europa. Agora falta falar um pouco do hebraico, o famoso hebraico, que tem uma história tão longa que certamente ia merecer um vídeo, no mínimo, um vídeo exclusivo aqui do canal, que eu devo fazer em breve. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque tem muita coisa para sair aqui ainda. O que a gente pode falar agora é que os hebreus antigos, nas suas origens, provavelmente eram uma seita etno-religiosa, que não tinha uma língua específica. Eles devem ter suas origens na Mesopotâmia, né? A Bíblia diz que Abraão, o pai dos judeus, teria vindo de Ur, que é uma cidade antiquíssima da Mesopotâmia. Só depois da formação deles, eles acabaram se estabelecendo nessa área chamada de Terra Santa, ou Israel, e absorveram a língua cananita na região. Não se sabe se houve mesmo uma estadia no Egito, aquele negócio do Êxodo, se Moisés existiu, não se tem registro fora da Bíblia desses eventos. Mas a gente só tem certeza da existência de alguma coisa relativa à história bíblica hebraica a partir da época do rei Davi. A gente tem inscrições descobertas até recentemente que mencionam a existência do rei Davi, que teria existido por volta do ano 950 a.C. Depois vinha o rei Salomão, filho de Davi. Depois os hebreus se dividem em dois reinos, a Samária e a Judéia. A Samária é capturada pelos assírios em 720 a.C., a Judéia é capturada pelos babilônios em 586 a.C., e daí a gente tem a época do chamado cativeiro na Babilônia, o exílio na Babilônia, que foi a época na qual os hebreus passaram a perder a fluência que tinham em hebraico. A língua hebraica passa a ser esquecida por boa parte da população judaica que vive na Babilônia. Então eles passam progressivamente a falar aramaico, que era a língua da região, a língua que o Império Persa, antes do Império Persa, no próprio Babilônia já usavam como língua franca, especialmente depois que a Babilônia é conquistada pelos persas sob o Ciro, a língua aramaica se difunde. Ciro liberta os judeus, e é nessa época que surge também a Bíblia, a escritura judaica antiga, como nós conhecemos hoje, padronizada, um livro padronizado. E também livros escritos um pouco depois, como parte do livro de Esdra, parte do livro de Daniel, acabam, na verdade, sendo escritos até em aramaico, dada a influência da língua na época. Daí vem a época dos gregos, com a conquista de Alexandre o Grande, vem os romanos, o Império Romano e tudo mais, surge o cristianismo, os judeus são expulsos da Terra Santa pelos romanos, um pouco depois da época cristã, Jerusalém é destruída pelos romanos, o segundo templo é destruído. Séculos depois vem o Islã e toma a Terra Santa dos cristãos que tinham lá seu domínio no Império Bizantino dessa região. E depois de muita história, no final do século XIX, os judeus europeus passam a organizar um movimento sionista. Sionista vem de Sião, que é o nome alternativo
para a Terra Santa, que busca reformar um Estado judaico na Terra Santa. Ao mesmo tempo começa o esforço para retomar o hebraico como língua falada dos judeus, que já começa no século XIX. Os judeus começam a se forçar a falar o hebraico em vez de falar as línguas dos povos entre os quais eles vivem. Depois da fundação do Estado de Israel, em 1947, o hebraico ganha um status oficial e passa a ser a língua predominante da população judaica na região. É claro que o hebraico moderno não é igual ao hebraico bíblico, mas também não é tão diferente assim, porque a língua hebraica permaneceu cultivada apenas como idioma escrito, que é um meio muito conservador. A língua escrita não muda há muito tempo, então ele não passou por uma evolução típica das línguas faladas, como idiomas coloquiais, nativos. Então, o hebraico moderno a gente pode dizer que é tão distante do hebraico bíblico quanto o português moderno é distante do português de Camões, ou talvez até menos. São essencialmente a mesma língua. O hebraico moderno já prefere a ordem SVO, ou seja, verbo no meio, que é uma ordem mais europeia, ao passo que o hebraico bíblico tinha a ordem tipicamente semítica, verbo inicial, VSO. Alguns outros elementos de sintaxe mudaram para um padrão mais europeizado. Na fonética a língua mudou mais. Depois de tanto tempo na Europa, especialmente na Alemanha, os judeus deixaram de pronunciar os fonemas tipicamente semíticos, que são ausentes das línguas europeias, como as consoantes laringalizadas e uvulares, como pá e a. E a letra R, o fonema do rótico, o fonema ra, do hebraico arcaico, no hebraico moderno israelense, é pronunciado de maneira gutural, ha, como em alemão, como em francês, devido à influência, claro, do alemão. Bem, agora que a gente já viu a história, vamos ver agora como é a estrutura das línguas semíticas, como elas são linguisticamente. A gente tem aqui os pronomes, tabela de pronomes em árabe, hebraico, em aramaico siríaco, que é uma forma mais tardia cristã de aramaico, o etíope moderno é o amárico, e em babilônico, que é a língua da Mesopotâmia. A gente vê bastante similaridade nos pronomes e notando que na segunda pessoa existe variação de gênero também, existe o você feminino e o você masculino na maioria das línguas, tanto no singular quanto no plural. Aqui a gente observa aqui a tabela do neo-aramaico siríaco coloquial, é bem diferente do siríaco medieval, já mudou bastante. E os pronomes não se expressam só por aquelas formas independentes, que são sujeito. Quando o pronome é objeto do verbo, ou quando você precisa de um adjetivo possessivo pessoal, como meu, teu, você usa essas formas sufixais, no verbo ou no substantivo. Na primeira pessoa existe uma diferença entre o sufixo possessivo e o sufixo objeto direto. O primeiro indicado aí, i, é o sufixo possessivo, ni é o sufixo objeto direto, quando existe essa variação. E existe na segunda pessoa também a variação de gênero em algumas línguas, como a gente já viu na forma independente. Aqui focando um pouco nas línguas da Etiópia, eu coloquei os pronomes em árabe, no etíope clássico, que é o ge'ez, a língua antiga da Etiópia, até hoje a língua litúrgica da Igreja Ortodoxa Etíope, em amárico, que a gente já viu, e do lado tigrínia, que é a língua da Eritreia. Vê que no tigrínia parece que surgiu uma espécie de base nascer, ao qual é, na verdade, colocado sufixos parecidos com aqueles sufixos possessivos objetos que a gente viu na tabela anterior, para formar todos os pronomes, exceto os da primeira pessoa. Então a gente tem naseha, nasehi, esse ha, hi, é um sufixo possessivo ou objetivo. Então o tigrínia tem pronomes já com uma base diferente. Aqui a gente vê os pronomes em ugarítico, que é a língua cananítica mais antiga que a gente tem. Como a gente vê, é bem parecido com o hebraico e com todas as outras línguas semíticas, na verdade. O ugarítico, como o árabe, tinha marcação de caso, nominativo, genitivo e acusativo. Isso era típico das línguas semíticas antigas, também é observado no acadiano. É bem parecido, o nominativo é marcado pela vogal U, o genitivo pelo I e o acusativo pelo A. O uso desses casos não é igual ao das línguas indo-europeias, esses nomes são meio enganadores. O acusativo, por exemplo, em árabe, ele é usado para o sujeito do verbo de uma oração subordinada, por exemplo. Ele também é usado para marcar advérbios, então é um tanto diferente do nosso conceito indo-europeu. A conjugação verbal
das línguas semíticas geralmente se caracteriza por, no mínimo, duas formas mais usadas, uma forma perfeita e uma forma imperfeita. A gente vê aí na primeira coluna o árabe, perfeito e imperfeito. Tipicamente, a forma perfeita tem as três consoantes do verbo separadas por vogais, por uma vogal, tipicamente é A. E o imperfeito, ele se caracteriza pela adição de um prefixo, que indica a pessoa, do sujeito, e pela perda da primeira vogal, de modo que as duas primeiras consoantes acabam ficando grudadas. Então a gente tem kataltu, eu matei, e aktal, eu mato. Em etíope, clássico, ge'ez, a gente tem uma coisa bem similar, katalku, aktal. Em hebraico, katalti, aktal. Em babilônico é um pouco diferente. A forma que é etimologicamente similar ao perfeito, ela na verdade é o estativo. Aquilo, no caso, o verbo indicado aí, parsa, é o verbo decidir. Parsaco significa que eu estou decidido. Forma estativa. Se fosse o verbo matar, seria eu estou morto. Ele é já um pouco diferente dos outros verbos. A forma do presente em babilônio já é uma outra coisa, a gente vai ver depois a conjugação babilônia. E o pretérito, na verdade, ele é similar ao imperfeito, que geralmente é usado mais como presente nas outras línguas. Então a gente tem apros, a forma que não tem separação entre as duas primeiras consoantes. E aqui a gente vê o paradigma verbal do acadiano, do assírio-babilônico, completo. A gente vê que é bem diferente do paradigma verbal, que só tem duas formas na maioria das línguas semíticas. Aqui no semítico da Mesopotâmia a gente vê que tem um pretérito que tem uma forma parecida com o presente ou imperfeito. Das outras línguas semíticas tem um perfeito que tem esse infixo TA entre as duas primeiras consoantes. Então, apros vira aptaras, é um infixo. Tem um presente, aparas, imperativo, e esse estativo que eu já mostrei, que tem a forma paralela ao perfeito semítico. Outra característica muito forte das línguas semíticas é a existência de binyanim, que são chamados os temas derivados. São maneiras bastante práticas de, através da modificação do esquema vocálico e consonantal do verbo, você criar verbos com propriedades gramaticais, valências diferentes, de modo a derivar novos verbos a partir de uma base. Então a gente tem, por exemplo, o verbo katab, que é escrever, na forma básica em árabe. A forma intensiva é ele carvou alguma coisa. Katab, que é a forma causativa, ele fez alguém escrever. Ou aktab, que também é uma forma causativa. Takatab, que significa intransitivo, aquilo se escreveu, aquilo aconteceu por si só, ou estativa em algumas línguas. E aqui do lado eu coloquei as formas correspondentes em hebraico e em babilônio, que tem o mesmo significado e a mesma forma morfológica, embora nem sempre bata. O hebraico tem um pouco menos formas que o árabe e o babilônio tem mais. Em cada língua existem peculiaridades aí. A gente pode ver a cada língua separadamente para apreciar o sistema de cada uma. E aqui os pronomes e advérbios interrogativos nas principais línguas semíticas. Aqui a gente vê um pouco do sintagma nominal em hebraico. A gente vê o singular masculino, plural masculino, depois o feminino no singular e no plural. A gente vê que a ordem dos elementos do sintagma nominal é nome, adjetivo, demonstrativo por último, ou seja, NAD. Elemento definidor, esse ha, que vai prefixado, equivale ao artigo definido, só que na verdade é um morfema que se repete em todos os elementos. Não é como o nosso artigo definido, que é uma palavra só. Ele se repete no adjetivo e no próprio demonstrativo, contém o ha como prefixo. E não varia com gênero, tanto no singular quanto no plural, no feminino e no masculino é ha. Então ele é mais um morfema definidor do que um artigo realmente definido separado, não é uma palavra separada. A gente vê que no plural o demonstrativo, que no singular tem um Z no começo, no masculino é Z, no feminino é zot, no plural vira ele, bastante diferente. E o adjetivo concorda com o substantivo, sefer gadol, livro grande, masculino, sfiná, gdolá, navio grande, no plural, sferim, gadolim, sfinot, gedolot. Plural masculino é feito com im, plural feminino é feito com ot. Em árabe, a gente vê que esse ha do hebraico talvez já tenha se incorporado totalmente ao demonstrativo, que é hada.
Então a gente vê a primeira frase, Hada ar-rajul al-kabir, esse homem grande. Em árabe, ao contrário do hebraico, o demonstrativo vem antes do substantivo no começo do sintagma nominal. No plural, o adjetivo vai para o plural masculino, que muitas vezes é irregular. Então a gente tem aí Hawalai ar-rijal al-kubar. Kubar é o masculino plural de kabir. Agora, quando a palavra é masculina, mas designa um ser inanimado, como kitab, que é livro, quando o kitab vai para o plural, o adjetivo dele fica no feminino singular. Então, kitab kabir, mas kutub kabira. Esse A com trema em cima é como eu transcrevo a terminação chamada tamarbuta, a terminação do feminino em árabe. Mas se for uma palavra feminina animada, como mara, que é mulher, o adjetivo vai para o feminino plural. Então, mara kabira, nisan kabirat. Se for um feminino inanimado, da mesma maneira, o adjetivo no plural fica no feminino singular. Então, medina kabira, mudun kabira. A formação do plural em hebraico é geralmente regular, im e ot, masculino e no feminino. Em árabe também existe um sufixo regular, in para o masculino, at para o feminino, e para alguns substantivos masculinos inanimados também. Mas geralmente o paradigma de formação do plural do árabe, bem como do etíope clássico, que é o que é bastante irregular, chamado plural quebrado. Então a gente tem faras, em etíope clássico, afras, cavalo, cavalos. Mesma coisa em árabe. A gente vê aí vários exemplos de plurais bastante contraintuitivos, bastante irregulares nas suas línguas. Eu tentei colocar exemplos de palavras cognatas, mas em alguns casos não são cognatas, como Hagar, que é país, Bilad, que é país em árabe, mascote, Shubak. No resto a gente tem tipicamente cognatos, embora aí Beher, que é terra, e Bahar, que é mar, pareçam ser significado muito diferente, não tenho certeza se são cognatos, mas eu coloquei na lista aí. Então a gente vê que a formação do feminino nas línguas semíticas, bem como em outras línguas afroasiáticas, como línguas berberes e no egípcio, se dá pelo morfema T. O T é que marca a feminilidade nessas línguas. Inclusive em certas línguas berberes, o T vai tanto no final quanto no começo da palavra como prefixo. Só que nas línguas semíticas, esse T, quando está no final da palavra feminina, ele muitas vezes acaba não pronunciado, ele fica elidido e só volta a ser pronunciado quando você coloca um sufixo na palavra ou quando usa essa palavra na forma construta, que é na forma quando ele está como possuído pela palavra seguinte. Então a gente tem esfinar, mais o sufixo i, que indicava meu no hebraico antigo. Hoje não é muito usado, o hebraico usa sheli, como meu é uma palavra separada, mas no hebraico antigo esfinar, mais o sufixo i faz esfinar ti. No árabe, safina, navio, mais o sufixo i faz safinati, meu navio. Além do plural, as línguas semíticas também têm o dual, que em boa parte das línguas semíticas, mesmo nas línguas antigas, já estavam meio em desuso. Apenas no árabe realmente se mantém em uso pleno. Então no árabe você não usa o numeral ithnen com substantivos, basta você usar o dual. Medina, cidade. Medina tem duas cidades. Kitab, livro. Kitabin, 2 livros. No hebraico, só alguns substantivos, alguns numerais ainda apresentam um dual. Aleph, que é 1000, faz alapaim, 2000. Pa'am ahat, uma vez. Pa'amaim, 2 vezes. Yad é mão, yadaim, mãos, no sentido de 2 mãos. E aqui a gente chega ao cerne da questão das línguas semíticas, são as raízes triconsonantais. Em semítico, tipicamente as palavras são montadas a partir de raízes meramente consonantais, as vogais não fazem parte da raiz, ao contrário do que acontece em português, na maioria das línguas do mundo, onde a raiz é uma sílaba, né? A raiz tem sílabas fixas. Nas línguas semíticas isso não é verdade. A raiz é meramente um esqueleto consonantal que você preenche com as vogais certas, você pode até geminar certas consoantes e colocar alguns prefixos e sufixos para formar uma série de palavras novas. Então, a raiz DRS significa coisas relacionadas ao aprendizado. Então, daras, ele aprendeu. Se você geminar a vogal central, você tem darras, ele ensinou. Mudaris, professo. Madrasa, escola. Tadris, instrução, treinamento. Madrus, é o participo passado, ensinado. A raiz KTB é relacionada à escrita. Então, katab, ele escreveu. Katib, escritor. Kataba, escrita. Maktub, escrito. Em hebraico é a mesma coisa. Por exemplo, a raiz LMD
tem a ver com aprendizado. Então, Lomed, ele aprende. Talmid é aluno, Talmidah é uma aluna. Talmud, famoso livro de sabedoria judaica, é dessa raiz. Talmud é ensinamento. Limud é aprendizado. Melumad é um erudito. Um dos padrões mais produtivos em árabe é esse que tem esse prefixo ta, que faz o padrão taktib, ou seja, ta mais as duas primeiras consoantes, mais i mais a última consoante. Então, jamil, bonito. Tajmil, embelezamento. Jund, soldado. Tajdid, recrutamento. Aman, seguro. Ta'bin, seguro no sentido de apólice de seguro, a ação de você tornar algo seguro. Jadid, novo. Tajdid, renovação. Thalj, neve. Tathlid, uma refrigeração. Am, é nação. Ta'mim, nacionalização. Haddad, é limite. Tahdid, restrição. Haq, verdade. Tahqiq, investigação. Hat, linha. Tahtit, planejamento. Ilah, Deus. Ta'li, divinização. Rakas é concentrar. Tarkis é concentração. Aí também a gente tem marcas, que é o substantivo centro. Assassa, base. Tassis é embasamento, fundação.